Fala pessoal, bem-vindos ao Biosfera, o seu podcast do campo e das energias renováveis. Eu sou o Ricardo Morafé e, como eu sempre digo, todas as edições do programa, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, ter vocês aqui produzindo material de qualidade para vocês, porque vocês merecem, sempre tratando de temas que nos remetem a dúvidas e questionamentos do campo, ou dúvidas e questionamentos, interrogações das energias renováveis que chegaram para ficar. Os fósseis vão diminuir, as energias renováveis vão ser cada vez mais utilizadas e aqui na Biosfera você vai saber todos os detalhes desse processo de transição energética. Mas o tema do programa de hoje não é relacionado às transições energéticas. Nós vamos falar de mineralização. Atenção, produtor, atenção, produtora do campo, a importância da suplementação alimentar. Com certeza, quem usa quer saber um pouco mais. Quem nunca usou, que está ali só no capim, na silagem, quer saber desse tipo de reforço, a importância da suplementação e por aí vai. Mas antes de tratar desse assunto, eu vou conversar como de praxe com a Maria Vitória Anselmo, a Mavi Anselmo, a Maria, a Vitória. Bom dia, cara? Boa tarde, boa noite. Tudo bem, Mavi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Melhor agora aqui no Biosfera. Eu sinto tanta falta desse programa, Mavi. Vamos tentar gravar ele todo dia, Mavi? Vamos, uma vez na semana tá pouco. Tá pouco, tá. Não tá? Gente, ajuda a gente, ó. Dá o like no nosso programa para ele crescer, ficar bem assistido, pra gente poder gravar todo dia, pra gente ter um entrevistado diferente. No YouTube, qual é o nosso endereço, Maria Vitória? Biosfera.pi. Só pesquisar. Estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Facebook e no TikTok. Tudo biosfera.pi. Dá o like lá no YouTube para fortalecer a gente. Compartilha o nosso conteúdo. Eu sempre vivo dizendo aqui para Maria Vitória, quando você compartilha lá, o povo tá brigando por política, bota o Biosfera no meio da política e fica tudo encalado. Não tem mais briga, porque vão prestar atenção no nosso conteúdo. Dá o like, ativa o sininho das notificações, compartilha, que é para o YouTube saber que estamos agradando, que estamos sendo compartilhados. Tá bom, minha gente? Maria Vitória, dentro dessa temática de hoje, você já falou das nossas 5 redes sociais, Sim. né? A Maria Vitória, tu devia usar o TikTok da gente. É meu sonho. Vou usar agora que você pedindo, né? Publicamente. Pronto. Já tem por livre e espontânea pressão. Já temos a Manu no Instagram, aí você vai pro TikTok. Pronto. O Spotify, a Manu tá cuidando, Sim. né? E o YouTube eu tô cuidando. Pronto. Olha aí, tá feito o time das redes sociais, invadindo as redes sociais do universo do campo e das energias renováveis. Maria Vitória, que é a nossa entrevistada. Bom, para hoje nós convidamos aqui para falar sobre esse assunto da mineralização a Airlane Cavalcante. Ela trabalha na área de nutrição animal. Airlane, seja muito bem-vinda. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, a gente sempre pede para os nossos entrevistados se apresentarem um pouquinho. Então, por favor, se apresente a nós e a todos que estão acompanhando o Biosfera. Certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora que passa, né? Assim como todos vocês falaram, né? Como a Vitória já falou, eu me chamo Airlane Cavalcante. Tô no finalzinho aí da zootecnia, graças a Deus. Já tenho bastante experiência com a nutrição animal, já trabalhei com reprodução, já trabalhei com melhoramento genético. Todos os anos, nas feiras, né, eu estou participando, tanto com a empresa também, como também com alguns pecuaristas, que inclusive também são os nossos clientes, né? E a gente vai lá dar toda essa assistência lá no stand deles, quanto também ali na Norte Rações. A Airlane parece bem jovem, né? E aí é um elogio, tá bom, Airlane? Mas já tem uma certa experiência, né? De fazenda, né? Tenho. Eu vi no Instagram que você anda visitando as feiras do Piauí. Você já foi em feira onde? Eu já fui em Piripiri, Piracuruca, a daqui da Expoap, né? Que é de Teresina. E creio que só. Por enquanto, né? Porque eu tenho visto né? Você andar rodando. Já você dormiu numa rede, perto de um caminhão, foi isso? E ali foi numa vaquejada que eu acompanho meu namorado. E quando ele vai correr, a gente tem que acompanhar, né? Você pode deixar solto. Ele participa, né, de vaquejada? Ele participa. Ele também é zootecnista, trabalha na área. Ele já trabalha com reprodução animal, inseminando animais aí em várias propriedades. Aí você aproveita essas feiras para também compartilhar teu conhecimento, aprender um pouco mais, né? Sim, claro. Nas feiras, como tem muitos produtores, a gente fica lá no stand e a maioria já sabe, né? Que está no stand, eles vão lá, tiram dúvidas. Às vezes também temos palestras nos stands, tem a palestra do Senar, né? Tem a da Embrapa. Então, assim, é muito bom participar de todas essas palestras, porque é muito conhecimento, né? E aí eu dou a dica para quem está estudando, como estudar e trabalhar é importante. A Maria Vitória, ela é bem parecida com a minha carreira,
Porque quando eu comecei na universidade, Maria Vitória, eu estudava e trabalhava, então Sim. era um rebuliço minha vida, É né? verdade. Principalmente final de período, que tinha que, né, entregar Nossa, trabalho, é enfim. E ela trabalha e estuda também, e trabalha na Norte Rações, não é isso? Isso, eu trabalho lá, graças a Deus. Desde o meu 6º a 7º período eu trabalho lá. Então já tem 1 ano e 6 meses que eu trabalho lá na empresa. Qual é o setor lá? Então, lá eu fico dando assistência técnica, fico no balcão e também fico no marketing. Então, eu trabalho em 3 setores, né? Fico ali transitando entre os 3. Tanto que alguns vídeos, se você olhar ali na Norte Ações, eu apareço bastante. Eu olhei também. Esse Instagram, né, Maria Vitória? É fofoqueiro. Esse Instagram é fofoqueiro. Então tá, o tema de hoje, pessoal, é mineralização para o gado, Sim. né? Eu já falei lá no início do nosso programa. Quando a gente fala de mineralização, a gente lembra da suplementação alimentar, né? Que é uma suplementação, né? E por que é importante esse tipo de suplementação? Em que momento deve ser utilizada a suplementação alimentar? Pronto, é super importante porque, principalmente nessa época que a gente está aqui, nessa época seca, né? Uhum. A gente olha para um lado, olha para o outro, tá queimado, o É pasto tá verdade. completamente seco. Então, o que que o animal vai tirar daquele pasto? Perde a Nada. qualidade, né? Totalmente, a qualidade fica lá embaixo. Se um pasto está 100%, quando o animal vai comer ali nessa época seca tá 30%. Então, todo nutriente, todo mineral, todas as vitaminas que ele vai tirar ali daquele pasto, não vai ter mais. Então, qual é a época que a gente utiliza? Principalmente nessa época. É importante você mineralizar o ano inteiro. Certo. Mas Nesse temos período isso, que temos cai que a dar essa qualidade e a ênfase. quantidade do pasto. Justamente, a gente tem que dar aquela essa entra. ênfase. Então, é muito importante para o gado ele não ficar naquele efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? É quando o gado emagrece, engorda. Emagrece, engorda. E aí a gente tem aquele efeito sanfona. Isso pode ser prejudicial. Pode ser, ele vai perder o score, ele vai ficar com a imunidade baixa, o produtor vai perder o que ele mais quer, que é o dinheiro, o né? lucro Prejuízo que ele vai, econômico. justamente, o lucro que ele ia ter com aquele animal, ele já não vai ter mais. Então, assim, por que é importante mineralizar o ano todo? Para evitar o efeito sanfona. A gente prepara o animal para entrar na seca. Preparando o animal para entrar na seca, ele não vai sentir tanto quanto, por exemplo, um animal que só come o mineral ali, né, na seca. Então ele já fica mais resistente, Sim. né? Isso. Como é que funciona esse preparo para essa entrada desse período? Então, tem que fazer toda uma adaptação, né? Se o proprietário não utilizar ali durante o ano todo, ele tem que fazer uma adaptação. Normalmente, na embalagenzinha ali do saco, vem a quantidade que você tem que oferecer para esse animal. É bem explicativo. Isso. Na verdade, nem todos são tão explicativos. Alguns, eles utilizam 0,15% do peso vivo, 0,20%. Como que eu vou saber isso? Isso. Né? Então, você vai multiplicar a quantidade que tem na embalagem, 0,15%, vezes a média do peso vivo do animal. Vamos supor 230. Então, você multiplicando ali, tem a quantidade que você vai oferecer para aquele animal. Tá bom? Interessante. É assim que a gente vai... mensurando, né? Isso, a gente vai mensurando dessa forma. Até porque nem todos os animais, eles podem, né? Ser mineralizados. Por quê? Um animal que ele tá fraco, debilitado, tá com muita fome, você oferecer um mineral que, por exemplo, tem ureia. O animal ele vai comer mais do que o necessário e o que que vai acontecer? Vai intoxicar. Se ele intoxica, ele vai morrer. Então, acontece que se eu não preparar esse animal para comer esse mineral, vai intoxicar e o animal vai à falência. E você já viu isso? Acontece no dia a dia? Olha, eu particularmente, pessoalmente, Aham. nunca vi. Mas em muitas propriedades isso é muito Acontece, comum. né? Principalmente quem quer formular o sal mineral e o proteinado na própria fazenda. Sem uma conscientização, né? Sem como é que eu posso dizer? Um apoio técnico? Isso, Um sem apoio- um apoio técnico de um zootecnista, né? Então, acontece muito de usar uma dose maior de ureia e o animal acabar intoxicando. Ainda existe isso de usar o suplemento sem a devida orientação? Acontece? Nossa, demais, É demais. sério? Principalmente no interior. No interior é o que mais tem. Tô achando caro a assistência.
Falando em valores, muitos profissionais costumam cobrar um salário mínimo para fazer uma assistência técnica daquele lugar. Outros cobram mais, outros menos. Então, É o mercado, né? Vai de cada um. justamente, é o mercado. Mas a base ali, a média, é um salário mínimo. Então, você que é um produtor e quer fazer essa assistência, eu não vou pagar. Vou fazer vou assistir um vídeo aqui, vou perguntar pro meu amigo que fez e deu certo. Vou lá na lojinha, lá pequenininha e pego. Justamente. Aí compra ali uma ureia, compra um sal branco, que é o boiadeiro, compra ali um fósforo, vai misturando e bota ali pro animal comer. Aí o que é que acontece com o animal? Intoxica. Ou então ele não é mineralizado da forma correta. Quando a gente vai misturar o sal, ele tem que ficar homogêneo. Então, nesse ladinho aqui tem que estar fósforo, zinco, magnésio, tudo. Nesse outro ladinho aqui também. Então, se você misturar da forma errada, esse lado aqui vai estar o fósforo, esse lado aqui vai estar o zinco. Aí o animal que comer desse lado não vai comer o zinco, vai comer só o fósforo. Entende? Então, são muitos ênfases ali que a gente tem que prestar atenção. Isso não é só mineralizar de qualquer forma. Pode levar à morte? Leva sim. Um animal intoxicado leva à morte. Dependendo do nível de intoxicação, não tem como salvar aquele animal, né? A gente vê que o animal ali tá intoxicando, né? Que são sintomas, ele pode começar a babar, ele pode começar a tremer. Tudo isso são sintomas que podem... aquele animal ali, ele pode estar intoxicado, né? Funciona como a básica regra do remédio, né? Na dose certa é remédio, na dose errada é veneno. Justamente, Vitória, justamente. Então, aí o produtor pode aplicar um antitóxico, pode dar bastante água também, que é muito bom se dar ali 20, 30 litros de água gelada. Tá? Caso é uma ele diquinha, erre, né? Isso, é uma dicasinha que pode ajudar a salvar o animal. Claro, quando você já vê que ele tá se intoxicando. Aí você dá ali uns 20, 30 litros de água gelada direto pro animal e aplica ali um antitóxico, né? Mas nem sempre vai funcionar. Isso após o uso da maneira que você disse aí, né? Que ele mistura de todo jeito, os minerais, né? Isso. Aí ocorre essa Intoxicação. Mas me diz uma coisa, mais caro é a morte também, né? Mais caro é a morte. O produtor, ele vem, fala que o trabalho do zootecnista, do veterinário, é caro. E aí perde, às vezes, até um rebanho inteiro, né? Entendo. Às vezes não é só um que vai se intoxicar, né? Se um intoxica, o outro também intoxica e assim... E às vezes ele não sabe que o animal se intoxicou. Ele não sabe por que aquele animal tá desse jeito. Daqui que ele descubra que é o sal mineral ureado que tá intoxicando aquele animal, ele já vai ter perdido o quê? Uns 3 a 4 cabeças de gado. Entende? Então sai bastante caro para ele. Entende? E quais são esses sinais de intoxicação que o animal dá? E em quanto tempo depois, geralmente? Olha, é em torno ali de horas. Certo? Já Depende, é bem rápido, é né? rápido. Depende do tanto de ureia que esse animal consome. Entende? Se for uma quantidade pouca, ele não vai se intoxicar, né? Agora, se chegar a uma quantidade ali de 30 gramas, 30 gramas para 100 quilos. Se subir, esse é o limite máximo, tá? Se subir de 30 gramas para 100 quilos e ele for consumindo mais e mais, ele vai começar o quê? Ele não vai, na verdade, primeiro ele vai estufar. Né? Ele vai começar a ficar empanzinado, alguns até podem babar, isso já é quando está num estágio mais avançado. Eles podem também ter aquelas pequenas convulsões, ele não vai querer comer, vai deitar. Então, assim, são todos esses sintomas que a gente pode estar observando no rebanho, né? Por isso que é super importante o vaqueiro rodar o pasto todo dia. Todo dia você tem que rodar o pasto. Para observar, porque justamente. Sempre tem os sinais, né? Isso, sempre tem os sinais. Então, por isso que eu digo que, dependendo da situação, da hora que você olhou aquele animal, dá para salvar. Antes dessa entrevista, eu dei uma olhada nesse tema da suplementação alimentar, eu me deparei com o termo proteinado de seca. O que é isso? Então, proteinado de seca é o que a gente conhece como sal proteinado. A gente tem o sal mineral e a gente tem o sal proteinado. O que é a diferença deles dois? O sal proteinado, ele já vai ter alguns insumos nobres. Por exemplo, o milho, vai ter uma soja, vai ter alguns, tem torta de algodão. Então, além de ser só aquele sal com mineral, ele também vai ter ali uma soja e um milho, tá? Porém, o sal mineral, ele tem uma quantidade a mais de minerais.
tá? O sal proteinado, ele normalmente tem uma quantidade a mais de proteína. Então bom? tem proteína, minerais. Isso, ele tem proteína, tem minerais, até porque a proteína que a gente tira é dos insumos, né? Da soja, do milho, da torta de algodão. Então, além disso, alguns também utilizam a mireia. O que seria a mireia? A gente conhece a ureia e também tem a amireia. A amireia, a diferença é que não intoxica o animal. Entendi. De forma alguma. Ela vai liberar nitrogênio para o rumen desse animal e, da mesma forma, vai ajudar ali na mantença, né? Então, mas a diferença é que não intoxica o animal se molhar. A ureia, se entrar em contato com a água, ela intoxica o animal. Então tem que tomar cuidado também nesse preparo. Tem que tomar cuidado, justamente. Principalmente se você for utilizar o sal mineral ureado na época das águas, na época da chuva, tem que ser um coxo coberto. Então todos esses minerais e proteínas, essa energia que você está falando aí do proteinado, eles são escassos na pastagem seca, né? Por isso que é importante utilizar. É esse o grande benefício da suplementação? Sim. O maior benefício é esse, porque é um animal que ele está bem mineralizado. O que vai acontecer? Vai aumentar a imunidade desse animal, ele vai ficar menos susceptível a pegar doenças. As verminoses, ele vai ficar mais resistente a verminoses, né? Aos e os endoparasitas, que são mais conhecidos pelos carrapatos, né? Sim. Ele então, já fica mais resistente, isso, já fica mais resistente, né? Aumenta também a quantidade de cálcio no organismo desse animal, fazendo com que os dentes e os ossos fiquem mais resistentes e esse animal cresça mais rápido. Por isso que é importante a mineralização na recria, né? Que na época que os ossos estão se desenvolvendo. Então, tem vários benefícios. Melhora a digestão demais, né? Faz com que ele absorva mais nutrientes do pasto. Tem pouco nutriente na época da seca? Tem, mas ainda tem um nutrientezinho, né? E um dos melhores benefícios é que faz ele consumir o pasto seco. O produtor, ele não quer perder aquele pasto, né? Por mais que ele esteja seco, ainda dá para o animal consumir. Então, o produtor dando um sal mineral para esse animal vai fazer com que ele consuma aquela pastagem seca. Tá? Então, aí também já é um benefício muito alto. Previne a perda do peso também? Previne demais. Inclusive, ele é um ótimo condutor para aumentar o score. Dependendo aí do sal mineral, você consegue ter um ganho de 300, 400 gramas por dia, tá? Então, você dando um sal mineral para esse animal, o GMD dele sobe, né? O que é o GMD? É o ganho médio diário. Tá? Então, 300, 400 gramas. Na época das águas, esse animal pode chegar até 800 gramas, ou seja, quase 1 quilo mineralizando esse animal. Entende? Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. Você falou sobre época de recria, não é isso? O que é isso e a partir de que momento essa mineralização ela pode ser feita? É só na fase adulta do animal? É antes? Como é que funciona? Pronto. No sistema da bovinocultura de corte, nós temos 3 fases. Tem a cria, recria e a engorda. A engorda é a chamada terminação, que é quando o produtor pega aquele animal para engordar para o abate. Tá bom? A cria, desde que o bezerro nasce até a desmama. Normalmente até 8 meses, 7, 8 meses, tá? Tardar ali os 9 meses, mas é tardar. Depois da cria, vamos para a recria, que é o momento certo que eu falei, que é quando o animal ele vai se desenvolver, entende? Então, cria, recria e engorda. Da recria para engorda, ele vai entrar ali com uns 8 meses e vai ali até uns 14 meses, 12 meses, tá bom? Dependendo da forma que você suplementa o animal. Porque se eu suplemento ele e ele já chega num peso para eu começar a terminação, então, quanto antes, melhor, né? Até porque quanto antes eu abater aquele animal, mais lucro eu vou ter. Entende? Então, essa daí são as 3 fases da bovinocultura de corte. Em relação a outra pergunta, que é a mineralização de quando que é importante, você pode começar a mineralizar o seu animal desde cedo. Desde a época da recria até a engorda, né? É super importante. Agora tem produtor que ele já tá ali na época da engorda, não quer perder mais dinheiro, né? E não quer entrar com a mineralização porque acha que vai perder dinheiro, mas não vai. Não vai. E o que é 800 gramas? 1 quilo para você? Muita coisa, não é? Muita coisa. Então, assim, eu recomendo você mineralizar sempre. Ah, não quero mineralizar, mas pelo menos entra com sal proteinado.
né? Que aí já ajuda demais também. Eu tava vendo ela falando, Maria Vitória, gado é um investimento interessante, sabia? Porque se você cuidar direitinho, ele tá engordando sempre, né? Quanto mais pesadinho, mais grana entra, né? É verdade, é verdade. A gente, quando vai abater o animal, a gente vende por quilo, né? Pelo arroba. Então, assim, quanto mais pesado esse animal tiver, mais lucro eu tenho. Também tem aquele rendimento de carcaça, né? Isso. Que é, por exemplo, tem o peso vivo do animal, mas a gente sabe que osso pesa. Pesa. Né? E a gente não come osso. É verdade. Entende? Entendo. Então, assim, só um exemplo. O animal, ele tem 400 quilos vivo. Quando ele vai ser abatido, só é aproveitado ali 200 quilos. Então, é basicamente metade. Entende? Então, quando a gente tem um rendimento de carcaça de 55%, 57%, é muito bom mesmo, entende? Só que assim, para você ter esse rendimento de carcaça legal desse jeito, o animal ele tem que estar bem mineralizado, bem suplementado mesmo, até porque para dar aquele marmoreio na carne, né? Que é quando tem a carne misturada ali com a gordura. Ai, mas Tá é vendo? bom. É verdade que tem produtor que... Olha, eu tô só saindo do contexto, já eu volto. Que sim. vive, que compra o gado magro de outros para engordar e revende, tem isso também no mercado? Tem sim. Inclusive, eles compram o gado por um preço bem em conta, porque é vendido por quilo, né? Na maioria das vezes. Compra bem baratinho, ele tem estrutura para engordar aquele animal. E o que acontece? Ele vende pelo triplo, pelo dobro do valor que ele comprou. Entende? Então, isso é muito comum mesmo. Não é tão comum em fazendas de grande porte, né? Fazendas de grande porte trabalham mais com melhoramento, sabe? Já com a questão genética, justamente. né? Agora, mas há uma parcela do mercado que faz isso. Demais. Acho que ali uns 40% dos produtores fazem isso. Tá vendo, Maria Vitória? Eu vi isso numa fazenda, numa das minhas muitas viagens, que agora eu viajo todo final de Vocês deviam semana. começar a investir nesse negócio aí. Eu estou captando todas as informações aqui para minha fazenda. Futura fazendeira. Com fé em Deus, me contrate, tá Pode bom? deixar. A gente tá falando dos minerais. Qual a importância de cada mineral? E fala, porque tem cálcio. Fala um pouquinho de como é essa mineralização. Pronto. Dentro do sal mineral, a gente vai encontrar muitos minerais. Quais são os principais? Tem o cálcio, tem o zinco, tem o fósforo, tem o magnésio. Então, entre outros, né? Tem o ferro. Então, assim, são vários. E cada um tem sua importância, né? Para um animal. Sua importância. O cálcio para o osso, ele é muito bom, né? Isso, o cálcio ele vai ajudar ali no desenvolvimento ósseo daquele animal. Vai deixar aquele animal mais resistente, a dentadura dele também, né, fica mais resistente também. Então, por isso que é muito importante o cálcio nesses animais. Às vezes a gente vê um animal, principalmente em cavalo. Às vezes a gente vai em um lugar que tem 10 cavalos, 1 ou 2 ele tá ruim de uma estaca, tá arrancando ali um pedaço de uma árvore. Ali já é uma falta de um cálcio. Um dos sintomas que a gente pode identificar, por exemplo, é falta de cálcio, entende? Então, isso é um dos sintomas, não só em cavalos, né? Mas em bovinos a gente também pode ver isso. O fósforo, ele é muito importante também até na reprodução. Inclusive, sal mineral, que é para reprodução, ele tem que ter aí pelo menos 80 de fósforo. Por exemplo, a gente olha no saco e fala, eu quero um sal para reprodução. Lá no saquinho tem 80 FOS. O que é o FOS? É o fósforo, né? Que os produtores conhecem. Então, ele é muito importante para a reprodução. O zinco também, ele é muito importante também para a reprodução e para o desenvolvimento daquele animal. O desenvolvimento que eu falo, ele vai ajudar na conversão alimentar. O que seria isso? O animal consumir menos e produzir mais. Então, todos esses minerais, o ferro, um a um, vai ajudando no desenvolvimento, sabe? Nada é por acaso, né? Junta tudo e acaba fazendo esse pacote que é importante para os animais. Esses minerais, eles acabam tornando a carne do gado, dá uma qualidade melhor e aumenta mais rapidamente o ganho do peso? Isso aqui é uma pergunta de internauta. Dá sim. Olha, se você mineralizar o seu animal, como eu falei, o magnésio e o enxofre. Pronto, o enxofre, ele ajuda na marmorização do animal. Sim. Então, o que acontece? O animal vai produzir mais carne,
não é produzir tanta gordura, porque a gente sabe, nós mesmos, quando engordamos, o que a gente engorda mais? É de gordura, não é? Uhum. Então, assim, às vezes você vai lá no açougue, você pega ali uma costela, você vai querer uma que tenha mais carne ou que é cheia de gordura? Tem mais carne. Aqui tem mais Uma que tem mais carne. Uhum. Então, o enxofre, por exemplo, ele vai fazer com que o animal produza mais carne e ajude no marmoreio. Entende? Então, isso daí já vai melhorar a qualidade da carne e vai fazer com que ele produza mais. Olha que legal, tá vendo, Maria Vitória? Caramba. Você vai ter que mineralizar seus gados, tá Vou certo? ter que mineralizar. Inclusive, eu acho que eu vou até achar ali um enxofrezinho pra me comer. Será que não dá mais uma carne? E tira mais essa gordura, gente, porque não é possível. E as vacas leiteiras, pode também passar pela suplementação? Pode não. Deve. né? Uhum. Deve. O animal leiteiro, ele é extremamente exigente. Aí a gente pega um animal leiteiro, por exemplo, uma raça holandês. A gente traz pra cá, que é uma raça que é acostumada com o frio. Traz pra cá, que a gente sabe que hoje tá fazendo uns 42 graus. Ali fora. Sim. Imagine um animal desse, tendo que produzir carne, tendo que produzir nutrientes e tendo que produzir leite. É muita Entende? coisa, né? É muita coisa para um animal só. Uhum. E aí, às vezes, o produtor quer fazer ali 3 ordenhas ao dia, 2 ordenhas ao dia e fica, essa vaca aqui não me dá nada. Uhum. Mas você tá dando alguma coisa para esse animal também? Pra estimular ele, né? Fora o calor que esse animal Uhum. tá sentindo, fora o estresse que esse animal tá sentindo. Então, Entendi. normalmente, sal para gado leiteiro é diferente de sal para gado de corte, tá bom? O sal para gado de corte, a gente quer minerais, quer nutrientes para ajudar no marmoreio e na produção de carne. O sal para gado leiteiro, a gente quer o quê? Ajudar na produção de leite, entende? Uhum. Então já tem essa diferença. E também o sal de leite, ele também tem uma quantidade a mais de cromo aminoácido. O que seria isso? É um aditivo que a gente coloca no sal mineral, em algumas rações também tem para gado leiteiro, que vai fazer com que a temperatura desse animal ele fique estável. Então, isso já é um aditivo que vai melhorar o estresse térmico desse animal, entende? Mas que legal. E aí, se a vaca estiver grávida? Pode usar também? Pode sim, pode usar. Inclusive, é muito bom ela utilizar. Um animal que não é mineralizado pode causar aborto, sabia? Causa aborto. Aumenta, né, o risco Aumenta o de aborto. risco, porque é o mesmo caso do animal leiteiro. Uma vaca que está prenha, que está gestante, ela tem que ter nutriente, tem que ter proteína, não só para ela, mas também para o feto. Então, o feto, quando ele não tem onde achar, não tem como ele se desenvolver. Então, acontece ali o aborto espontâneo. Né? Que coisa terrível. Justamente. Aí quando você usa do artifício, do mineral, você pode reduzir esse risco. Pode então, reduzir demais. Não só no mineral, né? Mas também você dando ali uma raçãozinha de qualidade, já que não tem pasto nessa época, né? Já evita demais ali o aborto nesses animais. Se escapa do aborto, pode ter questão de falha genética também, outras falhas, não pode? Pode. Uhum. Até que pode ter ali uma falha genética, principalmente aqueles animais que nascem bem pequenininhos. Normalmente ali a média de peso do animal, claro, vai depender da raça. Certo. Vamos supor ali de um Nelore. Do Nelore ele vai nascer ali com cerca de 33, 35 quilos. Um animal que ele já não... A mãe, no caso, não é mineralizada, ele não vai ter nutriente para se desenvolver tão bem. Caso não aconteça o aborto, ele vai nascer bem pequeno. Então, uma média aí que é para ele nascer com 35 quilos, ele pode nascer com 29, com 30 quilos. Um peso Então, menor, né? é mais difícil engordar aquele animal, né? Então, durante toda a fase de vida daquele animal, a gente vai sentir tudo que aquela mãezinha dele não foi mineralizada. Ela vai falando, Ricardo, e a gente vai tendo a noção da importância visualizando e da importância do apoio técnico, porque para cada coisa tem uma coisa específica a ser feita, né? Para vaca leiteira, para o gado de corte. Caramba. E hoje está melhor porque está mais moderno o mundo, né? Com as redes sociais, com o celular. Sim. Você, de repente, facilita o contato, né? Porque antes, eu não sei se vai concordar comigo, era tudo muito isolado, né? O produtor. Hoje não, hoje a gente está com as novas tecnologias aí. Mas olha, Ricardo, eu acho que às vezes isso é um perigo. Sério?
Sério, porque às vezes é como eu falei ali no comecinho. A questão da informação demais, né? Justamente. Eu acabei de ver isso aqui no YouTube. Uhum. Por que eu não posso fazer em casa? Entende? Sente uma falsa segurança, né? Justamente. Então, se ele viu ali e deu certo no vizinho, deu certo no YouTube, por que não vai dar certo na minha casa? Poxa, eu vou fazer E também. cada caso é um caso e tem sua particularidade. Justamente. Cada animal é cada animal, cada objetivo é cada objetivo. Eu tenho uma fazenda que eu quero para engorda. Eu quero uma fazenda que eu quero para recria. Então, assim, o seu caso não é o meu caso. Entende? Então, não dá para você ficar sempre se espelhando no que você vê. Tem que ter ali um apoio técnico. Ainda tem muita resistência para essa questão do apoio técnico, da mineralização do animal? Ainda tem muita resistência para isso? Demais, demais. Nossa, principalmente no interior. No interior a gente sabe Eles que é o acham nosso... que estão fazendo certo, que Isso, não é o nosso pontinho forte ali. Por quê? Seu avô criou dessa maneira. Sim. Seu pai criou dessa maneira. A geração para geração. Justamente, nunca deu errado. Chegou né? a minha vez. Por que eu vou fazer diferente? Me falar, eu vou fazer diferente. Vou ser o diferentão da família. Por quê? Né? E às vezes, você tem até um animal legal, mas não tem o apoio técnico, não tem a assistência, não tem uma mineralização, não tem uma ração, não tem, por exemplo, a IATF, né? Que é a inseminação artificial para melhorar o meu rebanho. Então, realmente tem essa resistência. Eu não quero, porque meu pai e meu avô fizeram assim, eu vou continuar fazendo assim. Então, tem muita resistência. Ai, meu pai do céu. É importante para o sistema imunológico, melhora a resposta vacinal também. Eu li algo assim. Sim, melhora. Entendi. É muito importante para o sistema imunológico. Já que o animal ele vai estar mineralizado, a imunidade dele vai subir. Entende? Um animal que está com a imunidade alta, obviamente, ele vai ser menos susceptível a pegar doenças infecciosas. Em relação à vacina, como esse animal ele está mais preparado para receber aquela vacina, a vacina, digamos, em palavras que a gente conhece, vai trabalhar menos, entende? Então, acontece que esse animal ele vai receber melhor aquela vacina e vai sim ficar mais saudável do que os outros. Que legal. Você sabia, Maria Vitória, que quando a nutrição tá ruim, eu tô gostando desse biosfera que a gente aprende tanta coisa. Exatamente. Aí eu fiz a pesquisa. Aí o gado come terra, pano, plástico, acontece mesmo. Casca de árvore, que nem ela casca tá de falando. árvore. Demais. Fala mais disso aí. Que eu... Esse é conhecido como apetite depravado. Olha Essa é a só. palavra técnica, né, que a gente conhece. O animal, ele tá ali sem nenhuma mineralização, ele vai procurar onde? É o instinto do animal. Tudo que ele vê ali que não seja pasto, ele vai caçar. Ele vai comer ali uma sacola que tiver jogada, vai comer ali um plástico, vai roer as estacas, vai roer as árvores, né? Comer as árvores. Então, isso sim é o apetite depravado que a gente pode sim identificar como um dos sintomas da falta de mineralização no Mas organismo. uma dessa acaba doente, né? Justamente, acaba doente. Comer um plástico desse, ele não vai digerir aquilo ali. Exato. Então, vai empanzinar e às vezes pode morrer. É um alerta também para o criador, né? Quando ele vê esses sinais. Esses sinais, o gado Justamente. muito magro, fraco, é um outro sinal, né? É de que outro precisa sinal. melhorar, né? É outro sinal. Um animal que está com score baixo quer dizer que ele não está sendo nutrido de acordo com a exigência que ele precisa, né? Quando você está magro demais é porque você não está comendo o suficiente. A mesma coisa acontece com o animal. Ah, é a genética dele que é magro desse jeito. Pois não, é, às vezes tem essa desculpa aí, né? não é. O animal, quando ele é bem suplementado, ele não vai ficar com aquelas costelas do lado de fora. Com aquele osso das costas, o lombo dele do lado de fora. Óbvio que não. Então, isso é totalmente errado, né? O animal tá passando fome e você tá perdendo dinheiro. O produtor tem que observar também quando ocorrerem de maneiras sucessivas as fraturas. Acontece muita fratura? Acontece muito. Principalmente ali na época que tá chovendo, o curral fica liso, né? Eles defecam muito ali no curral, no manejo, e fica bastante liso. Inclusive, eu já vi em uma propriedade. A vaca estava sendo manejada ali, saiu ligeira, assustada, escorregou, caiu e quebrou a perna, né? Como ela já estava gorda e não estava prenha, que foi feito? Foi mandada para o abate. Não vale a pena você gastar dinheiro
com a fratura daquele animal, sendo que ele já está no ponto de abate, né? Esse é o pensamento dos produtores. Então, é bastante comum, às vezes, o gado pular uma cerca, que é ter uma fratura. Claro, se os ossos estiverem fracos e debilitados, acontece demais. Você está vendo como é importante, né? Ela tá falando de uma série de coisas do dia a dia do campo, que às vezes o produtor vê e sabe, deixa passar o menos atento, né? E tá ali na frente dele as respostas, né? E aí, quando você fica falando, eu fico visualizando assim, meu Deus. Passa várias histórias. Nossa Senhora. Agora vamos falar de valores da mineralização desse. É muito caro essa suplementação. Porque a Mavi falou agora assim da resistência, né? Sim. Que tem a ver com a questão da tradição, da geração para geração. Mas e o preço? Normalmente Então, varia também? Você, amiga, que você quer abrir sua fazenda, eu já vou te atualizar aqui nos preços. Vamos lá. Então, gente, em relação ao média, preço, né? Porque eu sei que tem vários tem valores. vários, dependendo da marca, né? A gente tem valores aí de 230, 250, saco de 30, de 30 quilos, né? Mas também temos valores de 140, 150 e 100. Por exemplo, o sal mineral que a gente trabalha lá na empresa, ele tá ali no valor de 158, tá? Então, querendo ou não, ele tá abaixo do mercado, entende? Do preço. Então, tem todos esses valores, de 250, 230, também depende muito da quantidade de fósforo que tem nesse mineral. Quanto mais fósforo, normalmente, mais caro. Mais caro fica. Isso, né? mais caro fica. Então, vai depender bastante aí, tanto da marca, quanto também, é fabricado em outro estado, é fabricado, sabe, em São Paulo, daqui que chega aqui, tem todo um frete. Isso aí já varia no Justamente, preço. isso. Um saco depende. desse demora quanto tempo? Depende do uso Depende da quantidade de animais. Por exemplo, a gente trabalha lá, eu vou citar um, pode ser? Pode ser. Pode ser. Pronto, a gente trabalha um que é o Pro Supremo 360. Ele tem uma média de consumo aí de 150 gramas ao dia. Sim. Então, se a gente for calcular aí com um rebanho aí de 10 animais, vai dar quanto? Bota 1,5 kg. Isso na calculadora aí, a gente sabe melhor, né? 10 Vai vezes somando aí. 150 gramas. 10 vezes 150. 1.500. 1,5 kg, Justita. Vitória, você arrasou. Tô te dizendo. Eita, agora eu tô entendendo, Ela viu? vai ser fazendeira, vai vender muito Com gado. fé em Deus Nossa Senhora. Também. Então, assim, 1,5 kg para 10 animais. Sim. Então, se o saco tem 30 quilos, quantos dias dá? Dá mais ou menos aí uns 25 dias, não é? Sim. Sim. 25 dias. Isso, 25 dias, já que é 1,5 kg por dia, dá em torno de 25 dias. Então, basicamente, um saco, você vai gastar o quê? R$140 para um mês. Então, ele pode utilizar o pequeno e o grande, porque não é um valor... É isso Né? que eu tô É um valor dizendo. exorbitante. Então, é muito importante tanto o pequeno quanto o grande produtor utilizar. Porque ele vai estar vendo o resultado. Mas você tem que procurar, né? Eu não tenho condição de pagar R$250. Procura mais um pouquinho. Você vai conversar, né? pesquisar. Você vai achar um mineral bom. E esse não é que ele seja barato, que ele seja ruim. Ao contrário, tem muitos clientes nossos, né? Que tá gostando muito desse produto. E às vezes chega, não, eu quero 10, eu quero 20 sacos. Porque realmente a quantidade de gado vai aumentando, né? A quantidade de sacos também vai aumentando. Aí outra dica, aliás, ela está deixando muitas dicas interessantes, está dando uma consultoria gratuita. Mas claro que o pulo do gato o pulo do gato é lá, tem que ir lá na empresa, né? Aqui é só uma amostra grátis. Porque senão o pessoal assiste e diz, eu não vou anotar tudo que ela está dizendo, eu vou Exato, usar. exato. Mas a quantidade, né? Você falou de quantidade, então vai variar de acordo com o tamanho, né, do rebanho. Isso. E o o uso que você quer na fazenda, né? Isso, por exemplo, como eu falei, lá atrás do saco, ou até às vezes na frente, vem os níveis de garantia. Sim. Nos níveis de garantia tem a quantidade que você vai utilizar. Nesse sal mineral, que é o Pro Supremo 360, ele é 150 gramas por animal. Então, é baixíssimo o consumo.
né? Normalmente é 300 gramas, 400 gramas, e nesse você encontra 150 gramas por dia. Então, assim, inclusive se for cria, recria ou engorda, é 150, independente do peso, tá bom? É muito importante você frisar nisso, porque às vezes você coloca lá, o animal não consome ou consome mais e fala, poxa, eu quero que esse animal consuma 300 gramas. Por que esse animal que tá pesando 400 quilos tá comendo o mesmo tanto desse animal que tá pesando 180 quilos? Independente. Depende do produto que você for utilizar. Agora, por exemplo, um proteinado, que é o ProStart. O ProStart, ele já é a porcentagem do peso vivo, que é 0,15% do peso vivo. Então, aí já tem uma diferença. Um animal mais pesado come mais, um animal menos pesado come menos. Entende? Então, por isso que é importante você olhar aí os níveis de garantia, até porque para você saber quantos sacos você vai ter que dar, né, durante um mês. Eu vou te fazer uma pergunta bem básica, porque essa aqui vai para o pequeno produtor, principalmente. Sim. Pode usar o suplemento com a comida no coxo? Como é que vocês fazem esse processo de alimentação dele com o suplemento? Pronto. É um coxo para a comida, um coxo para o proteinado e um coxo para o sal mineral. Não mistura? Não mistura. Opa, não pode misturar, pessoal. Não pode misturar, viu, pessoal? Não misturem. Se você pegar um sal proteinado que o consumo dele é 150 gramas Sim. e misturar numa ração, que é para o animal comer à vontade para engordar, você misturar um altamente limitante com a ração, o que vai acontecer? O animal não vai consumir a ração na quantidade certa, entende? Entendo. Então, eu vou juntar porque vai dar mais coisas, né? Vou fazer o groladão. Isso, vou fazer o groladão, jogar tudo aí de uma vez, e eu tenho certeza que vai dar certo. Não funciona, né? Não funciona. Você vai estar limitando o consumo daquele animal, entende? Então, o animal, em vez dele comer à vontade aquela ração, ele não vai comer por conta da quantidade de sal que tem no sal mineral, entende? Então, um salzinho num coxo, principalmente um coxo coberto, certo. Um salzinho proteinado no outro e um na ração, tá bom? Agora, se você for dar um sal mineral, não precisa obrigatoriamente você dar um sal proteinado. Tá bom? Tem que ter essa sensibilidade, fica só a né? dica aí. Porque realmente, eu não tenho condições, né? De ficar dando sal mineral, sal proteinado, ração, silagem, poxa. Acaba encarecendo tudo, né? Haja bolso, né? Haja bolso. Só se eu tiver realmente um gado de corte de elite, né? Que ele serve ali como uma vendedora de ovos, né? Uma doadora de óvulos, na verdade. Serve também aqueles touros que doam caso mais específico, né? Isso, que são aqueles animais de alta genética. Aí sim, você vai gastar muito, porque normalmente só uma dose de um sêmen de um animal é 300, 400 reais, dependendo, tá? A gente consegue achar de 40, de 30 reais. Mas o top do top do top, aqueles que são campeões geneticamente, você consegue achar ali de 300 reais. Agora imagina, você vender uma dose de 300, sendo que tem milhares de doses. Você consegue só em uma ejaculada do boi, você consegue pagar 5 bois daquele, 3 milhões, 1 milhão reais. Só numa ejaculada de um bovino, tá? Esse mercado é interessante, viu? Demais, gente. Eu sou apaixonada. É um mercado muito rico, né? Muito Ora, vasto. Tá vendo, né, Vitória? Tô vendo. Vai anotando. Eu tô achando que essas duas vão trabalhar juntas. Não, eu também tô achando. Ela tá se empolgando, eu também tô me empolgando. A gente já vai sair daqui e comprar uma fazenda. Vamos. Falta só o dinheiro. Futuros fazendeiros, mas me digam uma coisa. E tem restrição para mineralização? Tem restrição se o gado tiver fraco, debilitado e faminto, né? Se ele tiver fraco, debilitado e faminto, ele vai consumir demais aquele sal mineral e vai ou empanzinar ou intoxicar. No caso do sal ureado, ele vai intoxicar e pode levar à morte. Principalmente se ele estiver debilitado. Ele já tá debilitado, tá intoxicado. O que eu vou fazer com esse animal? Só esperar a morte. Agora, um sal que ele é com a mireia, que eu falei mais cedo, né? Que ele não intoxica. Mas se consumir demais, pode empanzinar o animal. Vai ficar inchado, vai inchar o rumen daquele animal. Entendi. Então, causa o empanzinamento ou a intoxicação. Então, para esses animais que eles estão mais sensíveis, mais fracos, mais sensibilizados ali, o ideal é botar a dosagem certa ou atribuir outro tipo de tratamento para ele?
Primeiro, eu acho legal dar um outro tipo de tratamento, tá? Se o animal estiver muito debilitado, muito esfomeado, eu recomendo você dar ali uma silagem, já que nessa época eu não tenho um pasto, né? Eu não tenho um pasto. Dá uma silagem, não encontro. Compra uma ração. Pode ser uma raçãozinha mista, né? Uma raçãozinha mais em conta. Dá ali para aquele animal comer um pouquinho. Depois você entra, vai fazer a adaptação, vai colocando menos até a quantidade certa para aquele animal. Isso é a chamada adaptação, né? Vai colocando uma quantidade menor até chegar uma quantidade certa que tem ali no produto, né? Do animal. Eu achei até que ela falou da silagem, aumentou, né, também, né? Esse mercado da silagem, né? Demais. Impressionante. E é muito caro, né? Você produzir ali um pouquinho da silagem. E agora eu nem sei quanto é que tá o preço do saco. Não sei te dizer. Mas não tá barato assim, não. O campo, ele tem muitas crenças, não tem? Tem Principalmente bastante. nessa história aí da alimentação. Sim. Olha, crenças tem no interior. Combina, né? Meio que Combina, entendeu? Eu não vou fazer isso aqui porque vai acontecer isso bem daqui com o meu animal. Não, meu avô dizia que não pode fazer isso aqui. Aí o vizinho dele fez, foi um milagre. Não morreu porque foi um milagre. Deus o livre fazendo o meu animal. Deus o livre. Uma das crenças é que o sal boiadeiro, sal branco... eu ouvi falar desse. Eu já vi, na realidade. Gente, eu já vi, pronto. Eu já vi produtor, criador, dar só o sal de alimento. Terrível isso, né? É mesmo que tá assim, Te me matando. matando. Minha filha. É uma faca aqui no meu coração. Mas não acontece isso às vezes? É uma das crenças que a gente conhece. Eu vou dar só o sal boiadeiro e acabou. Pronto. Gente, sal boiadeiro só dá sede. Só isso. Não Aí eu vou resolve nada. comprar... Não resolve nada. Eu vou comprar um sal boiadeiro e vou comprar aquele saquinho de R$5 de mineralização. Tu acha que um saco de R$5... Só aquele meme, R$5? Você acha que eu sou o quê? Gente, R$5 você acha que vai ter todos os minerais que o animal precisa? Não vai. A gente tira por um sal comum, um sal mineral, por exemplo, é 150. Por que um pacotinho é R$5? É só você pensar um pouquinho, entende? Então, realmente, não funciona, é só história, só vai fazer com que o seu animal fique com sede, vai beber água e acabou. E se não tiver água, vai adoecer? Vai adoecer e, gente, realmente não é legal. Agora, se você quiser comprar o sal boiadeiro para usar como limitante, aí tudo bem. O que seria o limitante? Sim. Eu comprei um sal proteinado, que o consumo dele é 400 gramas. Vou usar um saco de sal boiadeiro para um saco de sal proteinado. Se o limitante do proteinado diz que é 400 gramas, com o sal boiadeiro que é limitante, ele vai ali para 250, 300 gramas. Entende? Então, ele vai limitar o consumo daquele animal no sal proteinado. Entende? Pode ser misturado na água? Não. Assim, eu não Eu recomendo, nunca vi, não. eu tô te perguntando, mas... Justamente. Não é legal. Porque você falou que bebe água, mas não é legal. Pode... Não é legal. Por quê? Principalmente se for um sal ureado. O sal ureado, se ele for misturado na água, lambeu, morreu. Morreu. Perigoso, Intoxica demais, entendeu? Porque quando o sal ureado, ele é pegado, ele junta com a água, ele vai inchar. Quando ele incha, aumenta, né, digamos, em palavras mais, sem ser tão técnicas, aumenta a quantidade de nitrogênio e aí intoxica o animal. Ele não consegue digerir aquela quantidade absurda de nitrogênio no rumen, né? Então, intoxica. Então, pelo amor de Deus, gente, não misturem. Sal com água. Sal com água. 0, viu? Zero. O que é que você vê mais no interior? O que é que eles fazem de errado mais aí na alimentação? Acho que tem várias coisas, né? Olha, tem. Às vezes é tanta coisa que a gente não consegue nem lembrar. Água suja. Água suja demais. Às vezes você vai visitar um produtor, tá lá uma água que desde que ele abriu a fazenda, a água tá lá. Oh, meu Deus. E o gado bebendo. E o gado bebendo, entende? Tá cheio de lodo, cheio de plantas. Às vezes a gente vê aquelas
aquelas larvazinhas Aham. andando. Gente, aquilo ali é um perigo. Foi comprovado, estudos comprovam que quando o animal ele é bem hidratado com uma água limpa, ele engorda mais de 200 gramas por dia. Entende? Então, você mineralizando um animal, suplementando da forma correta e com uma água limpa, você consegue aí 1 quilo, 1,5 quilo por dia. Poxa, ó, produtor, é um dinheirinho legal, viu? Então, esse também é um dos erros, né, que a gente vê. Água suja, claro, também a falta de mineralização, lotes juntos também é bastante errado. Às vezes... Lote junto seria... Lote junto é idades e pesos diferentes. Sim. Aí sabe? você coloca Isso, aí com a mesma alimentação. coloca lá todo mundo junto. A sua exigência é diferente da exigência de uma criança. Que é Sim. como se fosse um bezerro. Entende? E alguns não diferenciam isso? Não, eles colocam lá todo mundo junto, que a mãe comeu, o Faz a bezerro festa, come, tudo. faz a festa, às vezes não vacina, às vezes deixa para vacinar aquele animal que chegou agora na fazenda com o que já foi vacinado, ou seja, vai ser vacinado só no outro ano. E é assim que começa, né? As doenças, assim que começa a falta de produtividade, a baixa fertilidade. Então, tem muitos erros que a gente encontra por aí. Tem a história da palma de mandacaru. Serve como alimento? Assim, e aí eu acho que já remeto para o mais semiárido, né? Que ela ajuda? Ajuda. Tem uma fazenda que, se eu não me engano, ela se chama Carnaúba. Ela trabalha com animais com raleiro pé duro e animais, se eu não me engano, guzerá. Que é aquelas vacas que tem um chifre bem grande, Sim. sabe? Eles, uma das bases de alimentação dele é a palma. Inclusive, nessa época que é bastante seca, e inclusive eles são nessa região semiárida. Agora, eu não me recordo a cidade, mas lá é uma cidade bastante seca e eles utilizam como alimento emergencial. Né, que é quando não tem o pasto, eles estão achando ali uma silagem, por exemplo, muito cara, a ração também, entram com a palma. Agora tem que ter o cuidado, né, que tem um espinho, tem que tirar todo o espinho daquela palma. Às vezes eles moem, ou então só quebra. Eles trituram, né? Isso. Com o aparelho, Isso, equipamento. Né? Justamente. Agora é muito bom também porque ela é rica em água. Então, ao mesmo isso que eu ia te tempo... perguntar, ela tem a questão da hidratação. Isso, né? ela vai, ao mesmo tempo que ela vai suplementar o animal, ela vai hidratar. Então é muito bom, gente. Realmente, se você tiver... Na verdade, você tem que procurar alimentar o animal com o que você tem na sua propriedade. Sim. Né? Eu tenho milho. Por que eu não faço uma silagem de milho? Por que eu não... eu tenho forragem, né? Forragem, eu tenho um capim que ele já tá ficando seco. Por que eu não colho, passo na forrageira e dou pro meu animal comer? Serve também. Serve também. Então, assim, você tem que ir atrás do que você tem disponível na sua fazenda. Entende? E é diversificado, né? Não sei se você já observou no seu país, Demerval Lobão, que eu já vi o gado come o milho, come o capim, come o sal, come o suplemento. O rebanho bovino, ele não é muito melindroso para alimento, né? Não, ele não é tão melindroso assim, não. O que você tiver dando ali para ele tá comendo. Inclusive, tem produtor que dá casca de maracujá. Essa eu não conhecia. Dá casca de maracujá. Dá também tomates. Eu também não sabia disso. Pois acontece, tem muitos. E Às dá vezes certo? pega ali na Ceasa, né? É uma base de suplementação, né? Não é necessário que você, eu vou dar só isso aqui. Não. Entra num contexto entra geral, ali num né? contexto, né? Você entra ali com a casca de maracujá, entra ali com a casca da soja, tomates, que às vezes pega ali na Ceasa, né? Eles compram, Eles compram bem barato. Por exemplo, o quilo tá R$5 na Ceasa, que já tá aqueles tomates que já não tá muito bom pro consumo, ele compra ali por R$1. Entendo. E aí ele joga pro animal, Aí né? joga pro animal comer. Teoricamente, essas sobras, né? Isso, as banana sobras também, ele vai... Tudo? Casca de banana eu nunca vi, mas eu acho que deve ter, né? Se tem ali uma casquinha de maracujá... A de banana é a de menos. Deve ter uma de banana também por aí. Agora eu não sei aonde, Mas até isso eles também utilizam no cardápio, né? Utilizam. É muito diversificado. É muito diversificado. Até porque, como eu falei, o produtor, ele tem que achar
um zootecnista ou também um técnico, né, que vai ali dar assistência na propriedade, que vai suprir com a necessidade que você tem. A Irlana, eu tenho silagem, eu tenho milho e eu planto soja. O que a gente dá pra gente fazer? Aí o zootecnista vai formular alguma coisa, vai procurar os meios, né, para justamente, cara, se você tem na sua fazenda, para que eu vou atrás fora? Entende? Eu vou utilizar o que eu tenho na minha fazenda. Então já diminui muito o custo. Deixa eu te perguntar uma coisa, e aí eu vou na minha observação. Às vezes o produtor, o criador, ele deixa o gado no campo lá, e aí o gado fica comendo a tarde todinha. Tem que ter o cuidado, porque são ruminantes, né? Sim. Pode deixar a tarde toda tranquilo ele comendo, ou tem que ter um horário, 1 hora por dia, 2, ou não tem isso com o capim? Você pode deixar solto Pode deixar o dia solto todo. O dia Isso. todo até, Inclusive, a gente tem aí os níveis de criação. Os níveis não. As formas de criação. Sim. Que é o semi-confinamento, o confinamento e a pasto. Sim. O que é o apasto? É o que você falou. O animal ele vai ficar ali no pasto. A gente pega o animal... A gente vê, né? Viajando, Sim. eles ficam lá soltos. Justamente, a gente comendo pega o livre animal... demanda, né? Isso, é livre demanda. Eu plantei ali, agora sim, tem as formas de trabalhar um animal a pasto. Por Sim. exemplo, rotacionado. Tem esse quadradinho aqui, o animal... Por exemplo, aqui, né? O animal, ele tá aqui, passa 30 dias aqui, passa pra cá, passa mais 30 dias. O tempo que ele vai rotacionando é o tempo que o primeiro lote, o primeiro capim que ele consumiu, vai rebrotar. Já cresceu de Entende? novo. Uhum. E aí, quando ele chegar aqui, de novo, já vai tá estar na época que ele vai consumir de novo aquele capim. Então, esse é o sistema rotacionado na pastagem. Perfeito. O semi-confinamento é o quê? É quando o animal ele tá solto no pasto, mas também recebe uma suplementação ou de silagem, ou de ração, né? Então, além da suplementação da pastagem, ele tem uma suplementação a mais de ração. E o que é o confinamento? O animal ele fica preso em um piquete pequeno, onde ele não vai andar muito, vai ficar ali preso, não vai se movimentar tanto e vai ser oferecido ali 3 vezes, 2 vezes ao dia, só ração. Só ração. Entendeu? Isso. Só ração ou uma silagem, algum volumoso, mas ele não sai daquele piquete. Entende? Ele fica só ali naquele quadradinho fechadinho. E como é que eu sei que eu devo utilizar o confinamento, ou o semi-confinamento, ou o pasto? Existem motivos para se utilizar essas técnicas? Falando bem abertamente, é o seu bolso que define. É mercado, né? É o bolso, na verdade, do produtor. Você pegar um animal e produzir ele só no confinamento. O tanto de dinheiro que você não vai gastar com ração. É grande. Entende? Ração, manejo, limpar aquele lugar, né? Então, assim, é muito dinheiro que você vai gastar. Você não indicaria? Não, eu indico sim. Uhum. Eu indico. Por quê? Porque o tanto que você gasta, você recebe bem mais rápido. Entendeu? É bem mais rápido você engordar um animal no confinamento do que a pasto. Então, se um animal ele engorda, só um exemplo, tá, pessoal? 200 quilos a pasto. No confinamento, ele já vai para 400 quilos. Entende? E você consegue terminar um animal bem mais rápido. Em 3 meses, não. Eu consigo terminar o meu animal em 2 meses, 1 mês e 15 dias, dependendo da idade que eu pego aquele animal. Sim. Entende? Se ele vai participar de uma competição, de repente... De repente, você ganhar, entra... né? Isso, você entra no confinamento. Você entra ali num confinamento. Agora, também, falando desse ponto. Sim. Eu tenho um animal que eu vi ele lá na Expoap. Poxa, eu comprei ele lá da Fazenda Vitória. Um animal com a genética top, altíssima. Vou comprar. Comprei. Levei para minha fazenda que não tem a estrutura da Fazenda Vitória. O que vai acontecer? Esse animal vai continuar se desenvolvendo do jeito que ele se desenvolvia. O animal que foi criado provavelmente no confinamento,
eu jogar ele no pasto, o que vai Ele acontecer? vai sentir, né? Ele vai sentir. Então, às vezes, você vê um animal com alta genética daquela ali, mas a alta genética dele não é pra para um ficar fim, no né? pasto, Uhum. entende? É para ser cuidado ali, é para ser cuidado num confinamento, é para ele ser usado como touro reprodutor. Então, tudo Participar isso de leilões, essa justamente, coisa. entende? Tem que ter esse bom senso, né? Tem que ter esse vai- bom senso. Então, não vou pegar um animal que foi criado em confinamento e jogar ele no pasto. Vou perder dinheiro. Até porque um animal desse é caríssimo, né? Até porque tem uma genética muito alta. E o semi-confinamento? Para que eles utilizam esse? O semi-confinamento também é muito utilizado na recria e terminação também, né? Então, é como eu falei, dependendo do bolso, né, do produtor, ele vai escolher o que mais se encaixa. Às vezes, eu tenho uma região que não é legal para plantar capim. Eu vou ter que fazer um confinamento. Entendo. Eu tenho uma região que é topíssima. O solo é muito fértil, é muito, Tem muito bom. capim, enfim. Sim, tem muito capim, tanto capim regional, né? Quanto também, se eu for plantar, ele vai se desenvolver bem, chove bastante. Por que eu não posso fazer um a pasto? Eu vou gastar bem menos e vou engordar meu animal. Pode demorar mais um pouquinho? Pode, mas o meu capim vai aguentar. Entende? Então, realmente é de o que eu acordo digo. com a necessidade, né? Isso, de acordo com a necessidade, com o bolso do produtor, né? Olha, quando o assunto é bom, o tempo Passa passa ligeiro. rapidíssimo. Arlane, verdade. a gente conversou sobre muita coisa, mas a mineralização foi o foco, o cuidado com os animais foi o foco. E a gente queria que você passasse aí para suas considerações finais para toda essa questão da mineralização, do apoio técnico, da importância do profissional, né, da importância do investimento, né, da quebra dessa cultura, da resistência dos produtores, dos criadores, né? O que é que você tem a dizer sobre isso tudo? Eu tenho a dizer, pessoal, que vocês têm que mineralizar o seu rebanho. Não tenham medo, chegue pro pessoal, né, e fale assim, olha, eu quero um profissional para justamente fazer ali uma assistência técnica completa na minha propriedade. Vá atrás de um profissional, né, porque realmente vale muito a pena você mineralizar o seu animal. O que o animal vai estar ganhando de peso, você vai estar ganhando em dinheiro, entende? Então, realmente, suplementem, mineralizem e você vai ter um retorno muito grande. Só não façam as coisas às cegas, né? Tem que- Justamente, só não façam as coisas às cegas, viu, gente? Por favor, não vai chegar, misturar em casa e eu vi no YouTube e vou fazer. Não. Não Eu vi bem que no podcast Biosfera. Vou fazer tudo que a Irlana falou. Não, gente, pelo amor de Deus, viu? Não façam. Vá presencialmente. Tá certo, missão cumprida? Missão cumprida. Tá certo, olha, obrigado pela audiência, nós gravamos. Obrigado também, Eu que tá? agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui e traga sempre boas notícias para nós. Não, sempre que me convidar, eu tô aqui do ladinho da Vitória. Tema tem muito, né, Maria Vitória? Temos muitos. Para minha fazenda, inclusive. Olha só. Inclusive, adoro. Gente, nós gravamos o programa de hoje nos estúdios da For Live, um dos melhores estúdios para gravação de podcasts aqui de Teresina, fica na Zona Leste. Então, se você quer gravar um podcast, você precisa gravar um documentário, uma entrevista, o espaço aqui é interessantíssimo, procura aqui, porque nós temos a melhor estrutura, que geladinho, ó, tranquilo. Ai, Sente a paz desse lugar, que é muito calmo, é muito tranquilo. Dá para você gravar um podcast brincando. E tem os melhores profissionais para fazer aquele cortezinho, que às vezes você dá uma entrevista e quer pegar aquele ponto necessário. Aqui nós temos o Renan, a equipe do Jairo é super capacitada para fazer esses cortes, trabalhar toda a edição, deixar tudo bonitinho, porque esse é o segredo do Biosfera. Por que o Biosfera está fazendo tanto sucesso nas 5 redes sociais? Porque é bem trabalhada, a edição é bem feita. Não é só o Ricardo e a Maria Vitória. Tem a Manu Mendes, que é a nossa produtora executiva. Tem os meninos que trabalham na edição. Os equipamentos, olha, aqui é cheio de câmera, gente. Equipamentos modernos, de ponta, material de edição interessante. Sabe por que a gente faz isso tudo? Porque vocês merecem um conteúdo de qualidade. Nós apostamos nisso tudo e entramos forte, porque eu acho que o campo, eu tenho certeza que o campo precisa de um programa que trabalhe os temas do campo. As energias renováveis precisam que a gente debata profundamente o hidrogênio verde, debata profundamente a biomassa, enfim. Então é por isso que nós criamos a Biosfera. E nós estamos satisfeitos até agora com os resultados. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.